Estamos começando mais um podcast Pode Chegar, apresentado por Janaína Oliveira e Sérgio Goiana. Sérgio Goiana e Janaína Oliveira. A Janaína está viajando, por isso que ela não está aqui comigo hoje. Grande abraço para ela. Espero que ela tenha feito uma grande viagem. E nas próximas semanas eu também vou estar viajando e não estarei aqui. Mas Janaína vai estar dando continuidade ao nosso programa. Acesse pelo Instagram, pelo YouTube, Pode-se Chegar. É um programa de entrevista onde nós trazemos convidados importantes demais. Pessoas que falam sobre cultura, esporte, lazer. E hoje nós temos uma convidada especial. Convidada que eu conheci recentemente. A minha, posso dizer, companheira e amiga, professora Adriana Borges. Seja bem-vinda, Adriana. É um prazer estar aqui com você nesse Pode-se Chegar, né? Um podcast que a gente está começando, estamos no início, né? Você é a quinta entrevistada aqui do nosso programa e que, evidentemente, nos honra com a sua presença e gostaríamos, nesse momento, de saudar você e agradecer a sua participação no nosso programa. Ô, Sérgio, primeiro eu tenho que agradecer, né? Achei super sugestivo e já é sucesso. Tenho que agradecer o carinho, o aconchego, né? E só gratidão pela participação, por esse show, já que a gente já veio com um grande sucesso já. E feliz por estar aqui. Quinto, é um dos quintos. Com certeza tenho alegria de dizer que vou voltar mais vezes. Ficamos felizes por conta disso. Adriana, eu estou te conhecendo praticamente há poucas semanas, né? Mas o nosso público precisa conhecer. Você é uma pessoa, eu não vou estar antecipando, né? Você é uma pessoa altamente qualificada, li o seu currículo, um currículo riquíssimo, né? E eu fico feliz de ter você agora como minha companheira e amiga. E eu gostaria que o nosso público conhecesse quem é a Adriana Borges. Eu sei que você tem até programa de TV, né? Mas é sempre bom a gente ampliar, né, as pessoas que nos conhecem e, evidentemente, dentro daquilo que nós fazemos. Então, quem é a Adriana Borges, do ponto de vista pessoal, aquilo que você possa falar, a gente não pode falar tudo da nossa vida, evidentemente, e a profissional de sucesso que é você, Adriana Borges. Bom, eu sou formada em gastronomia e adoro a cozinha nordestina. Tanto que nas minhas aulas eu falo oxente e vice. Eu faço questão de falar que eu sou nordestina, né? E, lógico, me profissionalizei na comida nordestina. Então, sou professora de gastronomia de uma faculdade chamada Unibra, aqui do estado, e também sou professora de uma escola técnica chamada Chico Sais, que fica ali em Rio Doce. E aí eu sou professora de técnico em nutrição e técnico em farmácia. Também eu tenho minha graduação de biologia, porque eu acho que está tudo juntinho. A gente até estava conversando antes, né? Sim. Eu me formei na FUNESE, na antiga legal. FUNESE, que tem uma história e a gente trocou, né, uma história tão bonita. E aí eu me profissionalizei a minha pós-graduação em cozinha brasileira e cozinha pernambucana, porque eu comecei a trabalhar com o que é da gente. Então, comecei a trabalhar logo com palma. Palma que é uma cactácea, né? E aí eu trabalho também com muitas plantas do semiárido. Palma, xique-xique, mandacaru, para passar que também se trabalha na alimentação humana, que muitas pessoas acham que é só para alimentação animal. Mas eu digo que se o animal come, se o bicho come, ele é esperto, ele é bacana, né? Então, eu trabalho com punks, que são plantas alimentícias não convencionais, trabalho com essas cactáceas e trabalho também com aproveitamento integral dos alimentos, com cascas, sementes, talos, que inclusive, muitas vezes, as vitaminas e os minerais estão mais nas cascas do que na própria polpa. Então, eu faço esse trabalho também, né, puxando as frutas aqui do Nordeste, que estão um pouco esquecidas, para também manter as nossas tradições, né? E aí a nossa cultura também. Então, assim, o meu trabalho é bacana também, meu mestrado foi em inovação e desenvolvimento, porque eu gosto de trabalhar nessa área. E como você disse também, breve nutricionista, porque eu acho que está tudo casado. Nutrição, meio ambiente, né, gastronomia, como a gente conversou, a gente come com os olhos. Se tem um prato bonito, atrativo, com vitaminas e minerais, independente se for com cascos ou sementes, com certeza é saboroso, vai ser bacana, porque vai ter qualidade de vida, né, um indivíduo, né, e aí também sustentável. Porque imagina, menos determinados insumos para o meio ambiente, né? Então, se você olhar direitinho, é uma cadeia alimentar. É uma cadeia alimentar, quando eu digo em relação ao meio ambiente, em relação
o lado econômico também. Então, a gente faz uma parceria na área de pesquisa com o IPA, que é o Instituto Agropecuário de Pernambuco, que fica ali em São Martin. Sim, conheço. E a gente trabalha muito em parceria com essas pesquisas, né? Porque, como eu acabei de dizer, a gente não pode comer por comer, mas saber em relação a isso. Aí tem até o livro da Palma, que eu até lhe apresentei da última vez, que a gente tem todo um trabalho, né, que a gente fala sobre a palma, as suas propriedades, tem algumas receitas. Então, o trabalho de Adriana Borges é isso. E, Adriana, eu percebo, e nós que conquistamos, né, na vida, nem todas as pessoas têm a oportunidade de estudar, né, de trabalhar naquilo que gosta, naquilo que lhe dá prazer, porque a questão financeira é uma questão importante e relevante, mas nem sempre o que nós produzimos do ponto de vista profissional temos a compensação financeira. Mas como foi essa tua chegada a dizer, olha, eu quero isso na minha vida, eu quero ser um profissional de gastronomia, eu quero pensar na questão da alimentação saudável, eu quero ser um profissional que possa contribuir, porque você contribui com a qualidade de vida das pessoas, porque quando você... E eu estou passando por uma experiência muito importante, estava conversando aqui com você em relação a isso, né? E a comida é importante, sim. Todo mundo... Mais importante que a comida é a água, né? A gente vive sem comida, mas sem água a gente não conseguimos viver. Mas como foi essa tua opção? Porque os pais normalmente gostam de forçar a barra, né? Meu pai Sim. forçava a barra para eu ser engenheiro. Sim. Aí eu fiz 1 ano de universidade, 2, 3. Quando eu vi, eu não quero ser engenheiro, eu quero ser professor, eu quero fazer a coisa que eu gosto. Mas não vai ser... Você vai ganhar nada, você vai ser um miserável. Eu dizia, mas eu gosto de ensinar, de dar aula. Hoje eu não estou na aula por conta das minhas outras ocupações. Mas aí, como foi essa tua escolha, Adriana, de decidir, olha, eu vou caminhar por essa profissão? Como é que foi isso, essa tua decisão? Porque não é uma decisão fácil na vida, né? Não. Realmente você tem total razão. Infelizmente, a gente vive num período, né, numa fase, que o professor ele não é tão valorizado como deveria. E termina tendo esse ponto de vista. Em casa, eu tive a influência da minha avó. Porque ela, como ela dizia, ela gostava de comida de substância. Aquele bode, aquela rabada, aquela comida de substância. E eu amo cozinhar, adoro cozinhar. E terminei adentrando nesse universo da cozinha nordestina por conta dela, né? Quando eu fui fazer a minha primeira graduação de gastronomia, até disse amanhã, eu vou fazer o quê, o meu TCC? Porque você fazer um TCC que não é fácil, para deixar numa gaveta. Aí ela disse assim, faça de palma. Disse, mas mãe, trabalhar com semiárido, principalmente porque palma, ela é uma cactácea que ela vem do México, né, que tem toda a sua história. Aí ela fez assim, aí tanto que quando eu fui falar com a minha orientadora, eu disse, você é louca, você está fazendo algo que as pessoas vão rejeitar, as pessoas vão ter preconceito, principalmente porque alguns anos atrás teve uma grande seca aqui, e aí muitas pessoas comeram palma, mas não uma questão de propriedades, porque tinham conhecimento que era bom, mas sim por conta da fome. E a fome é gritante, né? E aí aí a minha orientadora disse que eu era louca que eu mudasse de tema. A mãe disse assim, vá atrás das pessoas mais simples, mostre realmente que é necessário. E aí, quando eu comecei a trabalhar com o IPA, a gente foi no semiárido, aquele chão batido, aquela dor das pessoas realmente necessitadas. E que eu quando comecei a gastronomia, meu intuito era abrir um restaurante. E aí, quando eu vi aquela necessidade de informações, né, a necessidade das pessoas, mas não só de vitaminas e propriedades, mas de um alimento. E a gente vê no sertão, é tão rico, tem tanta palma, e muita gente não come por falta de informação ou por vergonha, né? Então, eu comecei a trabalhar em pesquisa, até meu orientador disse, você agora vai abrir um restaurante com tanto projeto, com tanta pesquisa, com tanta coisa bacana, e aquilo ali me bateu, sabe, Sérgio? Eu disse, pronto. Tanto que eu já tinha um espaço, já tinha comprado algumas coisas, eu fiz, não, acho que eu vou por aqui, adentrar nesse universo. Fiz biologia justamente para entrar nos laboratórios, para fazer as análises, né, de algumas palmas, porque existem muitas espécies, né, e a gente trabalha mais com a palma doce e a orelha do elefante, que quando você chega no interior tem muito, né, e aí comecei a trabalhar esse projeto. Ganhar dinheiro é muito bom e é necessário, mas eu tenho muito prazer no que faço. Lógico que a gente encontra algumas pedras,
mas eu tento pular as pedras. Quando eu não consigo, eu vou para o lado direito, vou para o lado esquerdo, e às vezes a gente dá um passo para trás, mas passo para trás não significa... Recuo, nem desistir, né? Não, é você ir no momento certo e na hora certa. Então, eu terminei adentrando nesse universo, realmente eu trabalho na faculdade, trabalho muito na área de cozinha nordestina, porque há um tempo atrás a cozinha era muito marginalizada. Sim. E o nosso Nordeste também, as pessoas não viam com bons olhos. Graças a Deus, com a televisão, programas de televisão, está ajudando muito essa história de chefe de cozinha. Porque, na verdade, o chefe de cozinha, ele não é uma profissão. Ele é chefe de cozinha porque ele chefia uma cozinha. Sim. Mas, oficialmente, não existe essa profissão em carteira, vamos dizer assim, chefe de cozinha. Então, ele chefia uma cozinha, ele trabalha em relação a isso. Então, eu terminei adentrando nesse universo para ter esse mistério, para poder chegar um pouco mais das pessoas mais simples, mas da população. Porque a academia fica um pouco longe da população. Certo. E a gente tem que se aproximar da comunidade, das pessoas e tirar esse mistério. Né? Então, assim, eu terminei adentrando na educação por conta da família. Sim. Minha mãe é pedagoga. Você é pedagoga? Ah, então, pronto. É uma companheira. Parceirona. Eu posso dizer que a família é muito parceira. A minha filha é nutricionista também. E a gente faz muito projeto junto, né? Inclusive no livro Receitas na Palma da Mão. Né? Ela também está no livro. Né? Então, assim, eu também tenho... Pode dizer o Instagram? Pode. Instagram, chefe Adriana Borges, quem quiser ver um pouquinho na minha vida. Né? E também tem o meu canal no YouTube, que também é chefe Adriana Borges. A gente estava com um programa que chamava Tudo do Campo, e eu fazia uma parceria chamado Sabor do Campo. E nesse nosso programa, eu falava justamente sobre o aproveitamento integral dos alimentos, por que não jogar o talo de coentro fora, por que não jogar a raiz do coentro fora, fazer um pesto, um tempero, né? Uma massala, o seu tempero pessoal. Né? Então, lá no meu canal no YouTube também tem algumas gravações, né, lindas, assim, feitas a sua, né, na nossa cozinha. E aí a gente gravava justamente os nossos programas mostrando como a gente pode trabalhar de uma forma bonita. Porque eu sempre digo que a gente come com os olhos. E se um prato ele está bonito, porque quando eu falo de palma, uma cactácea, e quando eu falo de aproveitamento, quando eu falo um risoto de casca de melão. Então, eu começo a mostrar para você que é algo rico, né? E que você também, além de ser rico, você pode fazer um prato bonito e desejar. Tem coisa melhor do que você comer um prato de feijão com arroz, que é tão nosso, mas que ele seja arrumado, que ele seja incrementado. E eu tenho certeza que vai dar muito prazer e um prato tão do nosso dia a dia. Então, terminou adentrando nesse universo da cozinha por conta da família, por conta da avó, né? Que era muito nordestina, e ela ainda dizia isso. Chega momentos que você vai em determinados lugares e as pessoas vão ser chorar porque você fala vice. Eu disse, mas honre o seu estado, honre seu Pernambuco. Até hoje, Sérgio, continua assim. Posso ir para qualquer lugar, né? Posso ir para São Paulo, Santa Catarina, estou lá. Vice Oxente. Você realmente é... E pai e mãe? Então. O pessoal, mas rapaz, eu hoje não tenho, evidentemente, nem pai nem mãe, mas até onde eu tive, eu sempre chamei pai e mãinha. Mas, Sérgio, tu não é mais nenhuma criança. Eu digo, não interessa. Não me preocupo com isso, não. É isso que você está fazendo. É verdade, ainda tem um tiquinho. Né? Ainda tem um tiquinho. Né? Então, assim, eu tenho muito prazer, né? E honra do nosso estado. Né? E gosto de pregar onde eu vou. Importante, Adriana, importante isso, porque, infelizmente, inclusive, a gente vê cada depoimento de muitos políticos aí, governantes, né? Tentando, é uma coisa vergonhosa, né? Sim. Mas todo mundo tem... O Nordeste é uma região importantíssima no Brasil e, evidentemente, que sofrida, porque as políticas públicas têm dificuldade, tanto o Norte como o Nordeste, chegar aqui no nosso estado e no estado nordestino, e a valorização do Nordeste é fundamental e deve começar através da gente, né? Você é natural de... Daqui. Recife mesmo. Sim. Pronto, então, natural de Recife, né? Então, essa valorização nós temos que fazer questão mesmo, né? Sim. Então, assim, pelo que eu entendi, em nenhum momento você, na hora da escolha da profissão, você diz, olha, isso aqui não... Eu vou escolher porque vai me dar muito dinheiro, pouco dinheiro, isso aí faz parte que nós vivemos no mundo capitalista, mas isso não foi o seu norte na hora da definição, pelo que você acabou de me relatar agora, não é isso? Engraçado, Sérgio, que quando você ama alguma coisa, quando você tem prazer,
automaticamente aquilo ali se transforma. Tanto que quando eu fiz biologia Sim. e tentei adentrar no universo como professor de biologia, mas tudo puxava para a gastronomia. Não que não se funda. Sim. Eu acho que gastronomia e biologia é tudo muito junto. Sim. Meio ambiente, sustentabilidade, Sim. eu acho que tudo é muito junto. Sim. Mas tudo me puxa para a gastronomia. Todas as palestras, os trabalhos, né? Na época mesmo eu estava trabalhando, já trabalhei na PAI como professor de biologia. Foi? Lá, e foi uma experiência fantástica. Mas aí foi a universidade que me convidou também na área de gastronomia. Por quê? Como eu trabalho muito com a prática e a teoria, e tem professores que não têm esse, vamos dizer assim, esse hábito de conversar e cozinhar ao mesmo tempo. Né? E aí terminou sempre vindo essas oficinas e tudo me puxando para esse universo. Né? Pessoas me chamando para fazer projetos sociais, fiz muito projeto na Ilha de Deus por conta do meu mestrado. Sim, né? E aí até por conta do mestrado, terminei trabalhando lá, fazendo um projeto com as mulheres, que foi uma coisa muito bacana. Né? E até com a líder comunitária, a Novinha, que é uma pessoa maravilhosa, que você sabe que tem uma forma diferenciada de adentrar né? no universo, quando eu falo Ilha de Deus. E a gente fez um projeto muito bacana com as cascas de marisco. E aí a gente teve uma sacada de fazer alguns produtos com a casca de marisco, com panelas, pratos, né? Tive que dar uma paradinha, que teve a pandemia, teve algumas situações, e eu comecei a fazer também pratos, panelas, coisas da cozinha, né? E aí comecei a fazer para mim. E aí quando eu comecei a fazer para mim, os colegas também gostaram dos utilitários, né? E aí comecei a produzir. Hoje em dia também eu tenho outra empresa chamada Amo Cerâmica. Amo Cerâmica Adriana Borges. Já vou dizer lá no Instagram, dá uma passadinha. Pode aproveitar aí. Amo Cerâmica Adriana Borges. E aí a gente começa também a trabalhar tive agora na FENEARTE também, foi muito bacana. E agora também, além de Adriana Borges, de chefe Adriana Borges, que não deixa de ser uma empresa, né, Sérgio? Sim. E aí a gente trabalha fazendo palestras e coisas dessa forma, mostrando a sustentabilidade e a qualidade de vida. Eu também trabalho com Amo Cerâmica, que são peças utilitárias para a área de cozinha, porque são peças coloridas, únicas, porque, como eu sempre digo, quando eu boto uma comida gostosa num prato colorido, vibrante e que também puxo pela cozinha nordestina, eu faço alguns detalhes nos nossos pratos. Um exemplo, eu coloco algumas... imitando as rendas. Eu trabalho com as rendeiras aqui de Pernambuco, homenageando as nossas rendeiras. Tem alguns que eu boto flores, que eu boto também como se fosse a chita do nosso Pernambuco. E tem alguns trabalhos também que eu imito o chapéu de cangaceiro, também aqui de Pernambuco. Então, assim, eu respiro Nordeste respiro Pernambuco. E é raiz, você faz questão de onde quer que você esteja fazer esse registro, né? Sim. Importantíssimo. Na cozinha, na vida e nos meus pratos. Pronto. Adriana, veja só, eu vou fazer essa pergunta porque eu sou, como posso dizer, uma pessoa que curtiu muito esse tipo de alimentação. Aí, veja só, como é para você, né, ser chefe, especialista na gastronomia, na área natural, né, de alimentação saudável, e competir com pizza, com sanduíche, hambúrguer, né, com aqueles sanduíches produzidos, com refrigerante, com aquilo que, assim, chocolate, né, assim, eu estou falando do ponto de vista das coisas que eu gosto, entendeu? Mas a gente tem um limite na vida, porque o problema não é você comer tudo, é saber o que pode comer e a frequência do que você vai comer no dia a dia, né? Então, assim, eu adorava comer chocolate todo dia. Então, chegou um momento que eu fiquei quase diabético, entendeu? Então, eu adorava tomar refrigerante, né? Não vou citar aqui a marca porque a gente não estava fazendo propaganda. Mas, enfim, e aí, quando eu conheci você, aí você me mostrou, né, o livro, e a gente tem muito que a gente julga o que nós comemos muitas vezes pelo que nós olhamos, né? Sim. Você não vê, você nem experimenta. Tem coisas que a gente nem experimenta e diz, eu não quero. Tá certo? Eu sou um exemplo vivo disso aí. Então, assim, eu me percebi que você tem a preocupação não só com a alimentação, mas do sabor, né? Sim. E você tocou aqui já na nossa conversa aqui. Mas como é competir com essa propaganda, né, que é diária nas redes sociais, televisão, rádio, jornal, né? E você está trabalhando um outro ritmo, né, do ponto de vista de qualidade de vida, para as pessoas entenderem que
é possível ter uma boa alimentação, não da forma usual, né? Você acabou de dizer também que o arroz e feijão é uma coisa maravilhosa, né? A farinha e etc. A macaxeira, o inhame, o cuscuz. Eu adoro cuscuz de leite de coco. Não estou comendo porque eu não posso estar comendo até toda hora, todo dia. Mas assim, quais barreiras que você enfrenta, Adriana? Ou se você acha que isso é em função do que é passado, né, para a população, de que a comida tem que ser essa mesmo e que a gente não pode mudar do nosso ritmo de vida. Como é que você encara isso? Interessante quando você fala isso, porque a gente até estava conversando antes, desconstruir as ideias. Nossa, a gente vive num sistema e, de repente, desconstruir comida rápida, fast food, não é fácil. Como eu disse a você, eu dou aula de técnica e nutrição, né, no Chico Science, em Rio Doce, na ETE. E que é engraçado, quando os alunos chegam lá e tem uma rotina diferenciada, já que é integral, que existe o lanche, o almoço, que existe a rotina, tem muitos que dizem assim, não, eu estava acostumada a acordar tarde, comer um hambúrguer e dormir. Né? Então, assim, você desconstruir essa ideia não é fácil. Né? De tudo um tempo, mudar determinadas coisas. E como, eu posso até comentar aqui, quando você viu o livro, você disse assim, você foi sincero, você disse assim, não, mas palma, não consigo pensar, não. Aí quando você viu as fotos, você fez, puxa, que coisa bonita, deu vontade de comer. Isso, aí até que você isso. disse assim, você desconstruiu, de certa forma, o meu preconceito. Isso, exatamente. Que existia na mente. Exatamente. Né? Então, o que é que eu faço lá na escola? Além da gente trabalhar a área nutricional, a gente trabalha muito com oficinas. Eu faço muitas oficinas na frente dos alunos. Então, a gente está conversando, trocando ideia e tal, e depois a gente vai para a cozinha. Por quê? Porque você tem a vivência. Então, é fácil desconstruir? Não. Mas se eu trabalho com o aluno, essa história, ele está vendo ao vivo como foi construído, ele vai levar para casa. Ele vai levar para casa e vai dizer, olha, em vez de determinado tempero, vamos experimentar o açafrão, né? E o que tal a gente colocar algumas folhas, algumas coisas em relação à hortelã na comida? Então, por que não pensar em remédio, mas pensar na prevenção? Eu estou com uma cólica, vamos tomar um chazinho de capim-santo? Foi fácil essa construção? Não. E não está sendo. Né? Mas você tem que ser aquela historinha de formiguinha, como eu já comecei a convencer você a ter outro universo. Né? Então, quando às vezes eu falo em determinadas plantas, até medicinais, para a gente agregar, que eu faço o arroz de capim-santo, e tem muito arroz de capim-santo. Eu tomei chá, arroz. Mas fica muito bom. Então, quando a gente começa lá na escola mesmo, né, tem um professor maravilhoso, que a gente tem uma horta na escola, e a gente agrega muito isso. Ele faz o brigadeiro de capim-santo. Brigadeiro, tá vendo? Eu não posso comer o brigadeiro de chocolate e o capim-santo. Porque também a gente começa a trabalhar, né, o leite de amêndoas, o leite de castanha, e a gente começa a aliviar e mudar um pouquinho. Vai chegar um ponto, Sérgio, que seu corpo está com uma rotina. Você não vai querer mais refrigerante. Mas não é porque alguém vai dizer assim, você está proibido. Não. É porque você vai ter prazer de tomar um suco de laranja. E sem açúcar. Sim. Sem açúcar, porque você vai começar a sentir o sabor do açúcar natural daquela fruta. Sim. Então, é algo que a gente tem que construir. É fácil não, porque eu vou precisar do seu querer. Sim. Porque por mais que eu diga, olha, Sérgio, é assim, eu vou ter que desconstruir toda essa tua mente e começar a olhar que você tem que ver aquilo não porque você precisa, também, mas porque a tua qualidade de vida. E quando eu conquisto o Sérgio e começo a ver que ele está olhando por outro prisma, alimentação saudável, mas não porque é obrigado, mas porque é prazeroso, tu vai levar para casa, tu vai mostrar para tua esposa, vai mostrar para teus filhos, para os teus netos. E aí a construção que tu teve já vai ser outra para os teus filhos. Eles vão achar bacana determinadas coisas. Eu vou dizer a você que eu sou radical, não sou radical em nada. Certo. Eu acho que a vida é um prazer que eu acho maravilhoso é comer. Sim, é um dos prazeres da vida. É muito bom. Sim. Porque eu posso classificar o comer da forma fisiológica, você tem que comer, você sente fome, tem a necessidade, ou da forma de prazer. Hoje eu vou sair com a minha família, vou comer tal coisa, e eu sempre digo que comida une.
comida une no casamento. Dia dos Pais, domingo, eu quebrei o regime. Então, eu digo que a comida une em reunião de negócios. Sim. Eu sempre digo nas minhas áreas que a comida está em tudo. E o melhor lugar da nossa casa é a cozinha. Sim. Por mais que você diga, eu vou levar o convidado para a sala, mas o melhor é a cozinha. Então, quando você começa a olhar por outro prisma, por outra situação, a alimentação saudável, mas como eu disse a você, eu não sou radical. Se por um acaso, como você acabou de dizer, no Dia dos Pais, você estava com a sua família, estava com aquele prazer. Você não pode comer, sim, mas você vai começar a ter uma regra dentro de você. Sim. Não alguém que vai te obrigar a isso. Mas vai chegar um ponto que você vai estar tão adaptado a isso que tu não vai ter mais prazer por determinadas coisas. O teu paladar, né, a tua análise sensorial vai dizer assim, não, esse pouquinho que eu comi foi o suficiente. Não, o corpo já não quer mais. Eu já tenho tanto tempo sem refrigerante que um dia desse eu fui para uma festa e não tinha água, não tinha açúcar. Já passei por isso. Quando eu tomei o refrigerante, o corpo falou, não. Foi mesmo. Foi. Eu comecei a ficar enjoada. Achei muito doce. Sim, né? sim. E o açúcar é diferente, porque se você olhar o refrigerante, ele tem muito açúcar. Sim, né? sim. E aí chegou um ponto que o meu corpo... E dizem que o diet, né? O light é pior do que o normal, né? Porque tem um sal para dar balanceada. Sim. Como ele tem muito açúcar, e o açúcar zero, ele pode ver que ele é zero, muito doce. É. Né? Tanto que os biscoitos você sente muito doce. Então ele coloca o sal para dar aquela balanceada. Aí tu corre do açúcar e entra... Cai no sal. E cai no sal. Né? Aí a gente também trabalha com os punks, né, que são plantas alimentícias não convencionais, e a gente está com um trabalho muito bonito no IPA com o pesquisador Josimar. Sim. E Josimar, a gente trabalha uma planta chamada girassol batateiro. E o girassol batateiro, que é uma delícia também, muito bacana. Se eu tiver oportunidade, você permitir, eu vou trazer para você. Sim. E a gente vai utilizando na comida, e ele também vai ajudando em relação a quem tem problemas de diabetes. Né? E é fantástico. Tem outro punk que a gente trabalha também chamado salicórnia. A salicórnia, ela também, de certa forma, para quem tem problema de pressão, ela também é muito bacana, porque você pode agregar, fazer um tempero ou colocar no seu alimento in natura, ou então ela desidratada a farinha. E a gente está com esse projeto no IPA justamente para desenvolver esses punks que seja mais acessível para a grande população. Deixa eu te dizer, Adena, nesse período que eu estou aí com o regime, né, e comecei forçado, hoje quando eu me alimento, antigamente eu queria me alimentar para ficar estourado de barriga. Entendi. E hoje eu não consigo mais fazer isso, né? Por exemplo, carne para mim, comi carne domingo, Dia dos Pais. Frequentemente eu enjoei de carne. Aí eu digo, pai, carne, mas eu adorava carne, né? Eu não gosto de uma carnezinha, uma alcatrazinha, um churrasquinho, né? Sim. Aí eu chego, às vezes, para almoçar, eu digo, pai, eu não quero carne, não quero ovo, não quero peixe. Aí eu digo, eu vou comer arroz e feijão. Ou comer só arroz ou só o feijão, né? Mas assim, eu queria que tu me dissesse, né? Como é que está hoje? Você é professora, né? E qual o nível de interesse que você sente nos alunos, né? Porque os alunos de hoje serão os profissionais de amanhã. Sim. Você sente que estamos numa construção que vai valorizar mais ainda a profissão, que vai fazer com que as pessoas façam essa reflexão que eu preciso fazer, que todo mundo precisa fazer, para não ficar só na caixa de ressonância aí você tem que comer isso, tem que comer aquilo, e isso aqui é bom porque, né, é da moda, né? E como você vê essa questão dos alunos em relação ao interesse deles, do mesmo jeito que você teve, né? Se eles estão... Porque nós estamos cada dia no mundo do capital, Sim. onde os jovens são estimulados pelos pais. Olha, você, independente de ser homem ou mulher, porque antigamente, na minha época, né? Era só os homens que tinham que produzir, que tinham que trabalhar, e a mulher ia ficar em casa. Acabou-se isso há muito tempo, né? Sim. Graças a Deus, né? A gente não tinha direito nem de votar. De votar, né? É um absurdo, né? Então, assim, duas perguntas que eu gostaria que você me dissesse era, primeiro, com relação a essa questão dos alunos, como é que é o interesse dos alunos, os alunos estão na vibe de investir e valorizar a profissão e fazer com que isso cresça mais ainda, essa oportunidade das pessoas conhecer esse outro lado da alimentação, né? E queria também fazer uma pergunta para você em relação à questão se você sentiu em algum momento da sua profissão a disputa com o homem, né? Porque a chefe mulher, chefe homem,
Tem essa disputa? Você sentiu algum momento que você foi discriminada por ser mulher? Alguém achou, não, mas mulher não pode ser chefe na frente de homem? E principalmente porque é nordestina. Você em algum momento sentiu essa diferença, esse preconceito? Essas duas perguntas que eu gostaria de fazer nesse momento. Que é muito interessante, Sérgio, que, por incrível que pareça, a cozinha é masculina. Por quê? Porque ontem, no período patriarcal, Sim. a mulher ia para a cozinha por obrigação. A mulher não tinha direito de ir para a sala, conversar, tá trocando ideias com o marido ou com as visitas. Sim, sim. Então, a mulher ela tinha que ir para a cozinha para servir a família e procriar. Sim. Então, quando muitas vezes alguém olha uma mulher que é chefe, vê apenas você como uma cozinheira. E que não deixa de ser. Tenho orgulho de dizer que sou uma grande cozinheira, porque amo cozinhar, mas além disso trabalho também na linha da pesquisa. Então, o mundo da cozinha é um mundo masculino. Só você parar e ver quantos chefes masculinos tem em relação à mulher. Se você olhar aqui para Pernambuco, eu estou puxando sardinha aqui para Pernambuco, sim, ótimo, né? Nossa Aí, terra. se você olhar, primeira coisa, a gente vai falar alguns chefes pernambucanos. Eu digo porque eu também balanço muito isso. Semana passada, eu fiz um trabalho na sala sobre os chefes pernambucanos. E quando eu peguei o trabalho, tinha trabalho que não tinha nenhuma mulher. Tinha trabalho que só tinha uma mulher. Então, a cozinha ainda é muito masculina. Abriu, né, um prisma por conta dos programas. Ana Maria Braga, Sim. abriu muito e foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso para mostrar esse universo. Mas que para um chefe ele trabalhar, ele tem que pesquisar muito. A Adriana está aqui, mas como você viu meu currículo, já trabalhei muito em restaurante, já bati muito na prática. Então tem que ter essa prática. Né? Vários cursos, várias faculdades. Então, você tem que praticar para isso. Tem uma aluna que disse assim, professora, eu queria estagiar, mas eu não sei aonde, eu estou procurando uma área de patisserie, uma área, eu fiz assim, melhor lugar é uma padaria. Como assim uma padaria, professora? Eu fiz, porque lá você vai aprender a fazer um croissant ou uma coxinha. Você vai aprender a fazer um bolo de rolo, a um bolo pernambucano, um bolo de noiva. Então, as pessoas eles não conseguem ampliar a mente em relação a isso. Não é que eu estou dizendo que não é ruim, não é bom você ir para uma patisserie, claro, mas o que eu quero dizer é que as pessoas têm que começar a ver a prática, né, e o seu dia a dia. E quando eu falo de homens, por que as pessoas pensam em homens? Porque é um lugar de peso. Como assim? Panelas, existem algumas situações. Sim. Mas hoje em dia não Tem se gente que gosta de gritar com os funcionários, né, maltratar, né, já isso não tem nada a ver, né, pensou? Adriana? Não. Existe uma diferença de chefe e liderança. Sim. Né? E o melhor coisa que tem é eu trocar ideias com você. Sérgio, o que você achou? O que é que a gente pode mudar? Mas nem todo mundo está aberto a mudanças. Mudanças para coisas construtivas, né? E lógico que às vezes você está errando e não sabe. Eu acho que a vida é uma parceria, ninguém vive só. Eu acho que tem que construir todo mundo junto. E que bom que está se acabando isso, em relação em falar que a cozinha é algo masculino. Ampliar isso tudo, né? E graças a Deus a mulher está mudando, tanto que quando acontece alguma coisa no trânsito, o cara vai dizer, vai dirigir fogão. Vai pilotar fogão, né? Então, se você olhar direitinho, existe ainda alguns preconceitos. Tem muitos. Que a gente tem que quebrar isso. E a gente quebra justamente com esse programa maravilhoso que você está dando essa oportunidade. Então, a gente tem que começar justamente a quebrar e mostrar porque quantas mulheres pesquisadoras, né? E se você olhar direitinho, prêmio em relação à química à mulher, então a coisa está realmente abrindo esse prisma. Então, graças a Deus, a gente tem que começar a trabalhar isso. E a primeira pergunta que você fez, que eu já fui pela segunda, né? Sim. Eu levo muito o empreendedorismo. Então, quando você vai para uma cozinha, você, para ganhar dinheiro, você tem que ser sustentável. Como assim? Imagina, Sérgio, eu vou fazer um tempero, e em vez de comprar aquele tempero pronto, em vez de trabalhar com coisas que não são em relação a dinheiro, mas que não sejam tão saudáveis, eu posso fazer um caldo de cascas, e aí com aquele caldo de casca que ficou lá da cebola, do alho, da batata, eu faço aquele caldo e boto naqueles cubinhos. Não sei se foi da tua época que a gente botava em aquele gelo. Sim. E aí eu boto aquele gelo e faço um cubinho daquele, vê que massa. Você vai ter um tempero sustentável,
Um tempero só teu, que alguém vai chegar e falar, mas Sérgio, está tão gostoso. Tu comprou onde? Vixe, comprei, não. É o meu tempero. Sim. E aí você foi sustentável, porque você não jogou fora. Você fez o seu tempero e ainda por cima você vai tirando os cubinhos e vai utilizando. Então, você não deixou de economizar. Você economizou. Você foi sustentável e você foi um empreendedor. Assim, eu estou dando um exemplo de N coisas que a gente pode trabalhar na cozinha. Então, eu passo também nas minhas aulas, não só aproveitamento, não só porque é sustentável, mas porque cada um é empreendedor. Imagina, eu faço uma geleia da pectina do maracujá. Muita gente joga fora a casca do maracujá. E ela é rica em pectina. Então, aquela casca do maracujá, você bota para cocção, você bota para cozinhar, e aí ela fica aquela camadinha branca que é a pectina. Qual a diferença de gelatina e pectina? A gelatina ela é animal e a pectina é justamente das frutas. O morango ela tem pectina. Aí, tanto que tem geleia de morango. Sim. E aí, o maracujá é uma das frutas que tem mais pectina, que é a mesma coisa da gelatina, mas não é porque, como eu falei, a gelatina ela é animal e a pectina é vegetal. Então, você, em vez de jogar fora a casca do maracujá, você faz uma geleia deliciosa de maracujá. Ah, mas eu não estou afim de fazer só de maracujá. A pectina, ela não tem sabor. Então, se você cozinha e você pega aquele produto, passa no mixer, no liquidificador, coloca aquela polpa no congelador e tira, e vai utilizando alguns sucos naquela pectina, ela vai se transformar numa geleia que você quiser. Eu posso acrescentar ali morango, posso acrescentar ali laranja, e vai ter aquela geleia que você quer. Não gosta de geleia? Você pode fazer um recheio de um bolo. Você pode fazer um mousse. Então, assim, quanta coisa Adoro você mousse. tá... Olha, ainda tem mais saudável. Saudável, né? Né? E uma Ó, que eu faz muito tempo que eu não como, viu? Mousse. Então, você pode trabalhar essa pectina. Somente de abacate. Você pode fazer. E aí você pode... Você deixou de jogar no lixo, porque é uma bronca a história de lixo. Sim. Né? No meio ambiente. No meio ambiente, é. Você deixou de jogar fora, e porque o lixo não é só questão de lixo, mas de roedores, né? de insetos e por aí vai. Vê que cadeia. Eu estou falando do lado econômico, eu estou deixando de jogar no lixo, eu estou economizando e ainda estou ajudando o meio ambiente em relação a esse material que a gente acabou de dizer que ia ficar esse entulho, vamos dizer assim, no meio ambiente, esses resíduos no meio ambiente. Então, eu tento passar isso. Eu mostro o lado empreendedor, porque é o primeiro impacto que vai dar com o aluno. Sim. Depois eu vou mostrar o lado sustentável. Olha quanta coisa você pode ajudar o meio ambiente. E depois eu vejo quanto você pode ajudar na cozinha. E também, indiretamente, sendo direta, eu estou ajudando todo mundo a ser também de uma forma mais saudável. Né? Então, assim, eu termino passar isso. Puxo o empreendedorismo. Sim. A partir do momento que cada um vai trabalhando, praticando essa história. Olha, não joga fora o talo do coentro, não, é tão maravilhoso. Mas eu não gosto de comer o talo. Olha, faz um tempero, faz um pesto de coentro. É uma delícia com a brusqueta, é uma delícia. Né? Bota um azeitezinho e tal. Então, o conhecimento para mim é tudo. Não fala muito nessas coisas não, que já está chegando a hora do almoço. Tá deixando com a água na boca, né? É verdade. Então, quando você faz um pesto ou faz um tempero, é um exemplo que eu estou dando, você está economizando, você está ajudando o meio ambiente e o teu corpo, né? Porque você vai comer por prazer. E quando você começa com essa rotina em casa, começa a fazer isso com os netos, viu? Sim. Quando você começar a fazer isso, você vai ter tanto prazer que você não vai mais querer voltar, né? Nesse universo. Então, assim, eu sempre puxo empreendedorismo, essa história do meio ambiente, e cada um também vai começar a trabalhar a sua qualidade de vida, né? O prazer de comer. Então, você percebe que os alunos hoje têm esse estímulo, têm esse desejo de ampliar nisso aí, né? Sim. Porque hoje, por exemplo, se eu quisesse, para o jantar, para o almoço, ou até para o café da manhã, ligar para um restaurante e pedir um cardápio dessas sugestões aí, eu encontrava fácil aqui. Tanto que eu digo que é um nicho de mercado. É um nicho de mercado que está surgindo. Porque, graças a Deus, as pessoas estão começando a mudar. Sim. Porque muita gente não pensa na dieta porque chegou a um ponto de ser pré-diabético, alguma coisa. Não. Mas, realmente, em relação à qualidade de vida, está com um corpo bacana, está com energia. E, em vez de estar comprando remédio, que é um custo, você está se alimentando e você está nutrindo
o seu corpo, né? E o bacana é nutrir também só em relação à mente. Então, graças a Deus, essa turma que está chegando agora, Sérgio, está com um novo tipo de pensamento. E eu fico muito feliz em relação a isso. E eu sempre digo que é um nicho do mercado. Você chega no shopping, você quer comer aquela sobremesa deliciosa, tu encontra algum em relação à restrição ao açúcar? Você não encontra. Um dia desse eu fui no shopping com uma colega para o cinema e ela tem problemas. A gente foi para o cinema férias, quando a gente saiu do cinema, ela olhou para mim tão triste. Disse, o que é que tu tem? É porque tu vai lanchar e eu não vou poder lanchar. Disse, por que você vai poder? Porque eu queria algo sem açúcar, você sabe. Aí eu disse, não, mas é uma delícia, vamos. Aí quando eu procurei uma casa lá de doces, tinha só 2 peças, que não era bonita, e quando eu experimentei não era saboroso. Porque no caso ela só tinha restrição de açúcar. Sim. Ela poderia experimentar em relação a leite, mas não estava saboroso. Então, assim, é isso que está faltando ainda no mercado. E eu sempre digo na faculdade e na escola técnica que eu trabalho, esse nicho de mercado é muito importante. Está faltando, porque às vezes a pessoa não tem problema de açúcar, mas só com lactose. E a gente não pode produzir. Então, graças a Deus, muita gente já está trabalhando, porque também a gente praticamente saiu de uma pandemia, vamos dizer assim. E foi muito complicado. Teve muitas pessoas que já estavam com essa ideia, né? Essas ideias, mas a pandemia não foi fácil. Então, agora que a coisa está, né? Todo mundo teve que ter uma inovação por livre, espontânea pressão, pessoas que trabalhavam com bolo grande, teve que trabalhar com bolo pequeno, entregar em casa, muitas pessoas fecharam restaurantes, o seu comércio. Então, eu estou sentindo que a coisa está começando a caminhar e as pessoas estão com um olhar também diferente. Até os programas de TV, quando a gente fala em relação à alimentação, pode ver que está mudando muito. Então, que bacana, as pessoas começam a ver que, bem no início, quando eu começava as minhas palestras, há 10, 15 anos atrás, e falar de aproveitamento, pessoas assim, não, isso é para botar na planta, não, a minha avó me ensinou que... E hoje as pessoas já começam a olhar, não nesse sentido, de ser uma questão de compostagem, mas realmente de qualidade de vida e de prazer e de ganhar dinheiro. Por que não? Do lado empreendedor, né? A entrevista está maravilhosa. Nós estamos chegando na reta final, Adriana, da nossa conversa maravilhosa aqui. E como você bem disse, eu espero que você volte aqui outras vezes. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Brasil é um país rico, totalmente, né? Quando a gente vê pessoas passando necessidade, não tem o que comer, isso dói no meu coração, tenho certeza que dói também no seu. Sim. O governo ele tem um projeto, das prioridades do governo é o combate à fome. E essa discussão aí do agronegócio, com o pessoal da agricultura familiar, né? A questão do agrotóxico, né? Que tem empestado a alimentação nossa, né? No dia a dia. E essa nova forma de se alimentar, do ponto de vista saudável, que eu considero importante, né? Porque isso precisa ter um investimento, inclusive, do Estado, porque... Na medida que as pessoas se alimentam, não importa, na minha opinião, tem que ser dado às pessoas o direito de fazer suas opções. Sim. Não é porque eu trabalho e tenho condição de ir para um restaurante, ir para uma casa, ou conhecer algumas pessoas que trabalham, e somente eu e minha família têm o direito de conhecer a alimentação saudável, do que é a vida. Porque o mundo hoje, a tendência do mundo não. O mundo hoje é de... idosos, né? Sim. Hoje nós temos no Brasil uma população mais de idosos do que de jovens, né? No meu tempo é o contrário, no nosso tempo é mais contrário, mais no meu, né? Que você é mais nova do que eu. Mas aí, agora no tempo aí da nossa amiga Estela, né? Então, assim, eu queria te perguntar como é que você vê isso, sabe, Adriana? Porque eu entendo que a fome é uma coisa básica. Acho que é uma das necessidades que nós não podemos abrir mão, como sociedade, entendeu? Nós não podemos achar que só nós temos direito de ter alimentação. O nosso próximo, e muitas vezes as pessoas que não tiveram oportunidade na vida, não é só, porque você não estudou, porque você não quer trabalhar. A gente sabe que tem esses casos, mas nem é a maioria, tá certo? Na minha avaliação. Aí como é que você vê de que forma esse investimento, né, de combate à fome pode trazer também o crescimento dessa necessidade das pessoas terem o direito também de conhecer essa alimentação saudável, de que forma nós podemos contribuir com isso. Eu gostaria que você, nessa reta final da nossa entrevista, pudesse abordar esse assunto e esse tema.
José de Castro, há muito tempo já se falava de fome, né? Verdade. E aí muitas pessoas diziam que legava a ele que era fome porque fulano não queria comer, então, e não era bem assim, né? A história de Josué pernambucano, Sim, sim, né? sim. Existe, até no início que você falou, que tem pessoas que não valorizam o Nordeste. Quantos músicos, quantos autores, escritores, tantas pessoas nobres, importantíssimas no mundo, Sim, né? São pernambucanos. sim. Aí eu olho para esse lado. A fome é uma dor muito grande, né? Mas é uma cadeia, que a gente pode dizer, do desperdício, desde a plantação, né, até o caminho, vamos dizer assim, usando uma expressão vulgar, até a Ceasa, porque é da Ceasa que tem essa distribuição. Aí vem a história de temperatura, de desperdício, como foi armazenado, tem toda essa cultura, até chegar ao seu prato. E aí tem que ter também toda uma educação. Por quê? Eu tenho um colega que ele é alemão. E aí um dia desse, um tempo desse ele teve comigo, eu fui no shopping. Quando ele chegou no shopping, ele fez assim: Adriana, quanta comida desperdiçada. Eu não acredito. Aí ele diz assim para mim: eu não acredito que vocês compram, pesa, sabe o tamanho da sua barriga, do seu estômago e ainda joga fora a comida. Aí eu fiquei calada. Então, a partir do momento que, lógico que tem que ter políticas públicas, Sim. para mim tem que ter uma educação, claro, Sim. né? E a gente está começando aqui Sim, devagarzinho essa sim, educação. sim. E também tem que ter essa cultura, né? Aí, tanto que ele disse assim: Adriana, no meu país, quando a gente teve uma guerra, a coisa mudou. Porque a gente trabalhava muito com sustentabilidade e aproveitamento, porque a gente necessitava, precisava disso. Eu disse: fala isso não, pelo amor de Deus, não quero saber de guerra, não quero saber disso, Sim, não. é. Mas eu entendi o ponto de vista Sim, dele. sim. Né? Não é que ele estava querendo uma guerra, Sim. mas ele quis dizer que a necessidade te impôs a determinadas situações. Né? Então, eu acho que, eu não sei se é porque eu sou professora, mas eu acho que a educação, ela te Educação, ajuda sim. no lado social, na área da Tudo, violência, tudo. na área de Perfeito, segurança. A educação, ela transforma vidas. Verdade. Eu digo que a maior arma que a gente tem é a informação. Você pode conseguir muita coisa com a informação. Então, além de toda essa cadeia que te falo, e que tem que ter políticas públicas, e porque também a gente não pode ajudar? A gente não pode só esperar do Estado, do governo, o governo federal, mas cada um tem que fazer a sua parte também. Né? Saber onde eu jogo meu lixo na frente de casa, porque não próximo, quando o caminhão chega. Então, a gente também tem que começar a trabalhar as nossas. Às vezes a gente fala dos políticos, mas será que eu sou correta quando eu passo na frente de alguém? Você me permite uma parte rapidinho? Por favor. Meus meninos tinham 5 anos, 5 ou 4, e eu no carro com eles, chupando um chiclete. Aí peguei, abri a porta, baixei o vidro do carro e joguei fora. Recebi uma aula dos meus filhos, um de 4 e outro de 5, Eita. sobre o ato que eu fiz de prejuízo para o meio ambiente, que eu fiquei envergonhado, totalmente envergonhado, e nunca mais na minha vida, Adriana, eu fiz isso. Então é isso que você acabou de falar. Eu sempre digo que as suas atitudes. Você é um grande homem e com certeza a sociedade e sua família te vê como Sérgio por conta das suas atitudes. Eu falo assim, a conduta, a moral. Sim, sim, sim. Né? Então, assim, eu acho que o povo em si, graças a Deus, a coisa está se transformando. Sim, sim. E eu acho que as pessoas estão começando a abordar, a se aproximar, a ver que a mãe natureza está precisando. O lado sustentável, o lado empreendedor, porque cada um tem que correr, até por conta, a gente até comentou, por conta dessa pandemia, Sim. mas não porque você ser um empreendedor, você ter o seu negócio. Nada contra, cada um ter o seu, claro. Mas eu penso que esse universo te ajuda. Então, eu olho esse lado. A fome, claro que tem que ter políticas públicas. E cada um também tem que fazer a sua parte, né? E eu olho por esse lado, né? Pela educação. O Freire dizia isso, né? Sou fã de Freire, né? De Paulo Freire, por conta desse universo da educação. Pedagogia do oprimido. Eita, com o que eu estou falando? Deus. Você me compreende o que eu quero falar Sim, quando eu falo de sim, educação. sim. Então, a educação eu puxo para a saúde, a educação eu faço para a segurança pública. Então, eu acho que a educação, a informação, é a arma de tudo. E, assim, os grandes temas, né, não sou eu que estou dizendo, as universidades no mundo têm dito que os grandes temas desse século XXI é
água, energia, produção de alimento e meio ambiente. A previsão é que vai faltar água, que consequentemente energia, que não vai ter alimentação para todo mundo e o meio ambiente destruído, porque inclusive nós estamos sofrendo as consequências, né? As temperaturas, né? Estamos acompanhando isso, né? Enfim, na verdade é uma condição que nós temos que, exatamente isso que você acabou de dizer, nós temos que fazer a nossa parte. Sim. E a educação ajuda muito isso, né? E eu fico feliz de ter você hoje aqui nesse momento. Quero agradecer à professora Adriana Borges, né? Todo o seu esse momento que nós tivemos aqui de bate-papo, que eu espero que tenha sido agradável. Sim, claro. E que aquelas pessoas que estão nos vendo nesse momento, assistindo ou escutando, né? Não importa onde você esteja, acessando o nosso Instagram ou YouTube, tivemos uma aula grátis aqui da professora Adriana Borges, e que eu quero continuar aprendendo e quero chegar nesse estágio. Eu acredito, fico imaginando, porque quando a gente come, a gente sempre tem quer ter uma sobremesa. Então, você deixou o espaço aí de hora. Não só tem a sobremesa também, né? E o brasileiro que gosta de um cafezinho, né? Gosta de tomar um cafezinho, deve ter alguma coisa também que você pode tomar com um cafezinho, né? Enfim, Adriana, eu quero, nesse momento, agradecer você, a sua disponibilidade de estar aqui conosco, né? E pode também reforçar aí as suas redes sociais, do seu trabalho. Eu fico feliz de ter você agora no meu ciclo de amizade, de companheira também. E fique à vontade aí para as suas saudações aí do nosso programa do Pode Chegar. Sérgio, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada por divulgar a cultura nordestina, a sustentabilidade, né? E o prazer de comer, quando eu falo em relação à alimentação saudável. Quem quiser um pouquinho ver onde eu estou, algumas palestras que eu trabalho, é Chefe Adriana Borges, que é o meu Instagram. A minha outra empresa, que é o Amo Cerâmica, Adriana Borges, né? E o meu canal no YouTube também, que é a Chefe Adriana Borges. E eu estou sempre à sua disposição. Muito obrigada, viu, Sérgio? Muito obrigado, Adriana. Um abraço para a minha amiga Janaína Oliveira, que não está aqui comigo, mas vai estar na próxima semana com uma nova entrevistada, né? E, pessoal, pode chegar, está no YouTube, no Instagram. Dê a força, se inscreva no nosso canal. Tenho certeza que você vai gostar. Um grande abraço.